para a entrada do querido Flávio Federico. Eu estou aqui ansiosa para falar com ele e ele vai contar muitas novidades, coisas gostosas e coisas legais. Vamos chamar o Flávio? Flávio, quero dar um oi para você, querido. Seja bem-vindo, muito obrigada. Oi, tudo bem? Tudo bom? Olá, tudo certo? Como está? Obrigado pelo convite. Tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Está tudo tranquilo. Deixa eu arrumar aqui, botar no lugar. Eu posso falar como Tiete? Ué, pode, claro. É uma honra ter você aqui. Você é um super profissional que a gente tem muito orgulho de receber. Muito obrigada, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Eu sou só um ser humano normal. Vocês que são queridas demais. Obrigado pelo espaço, pelo convite, por tudo. É uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho de qualquer coisa que vocês quiserem. Então, nós selecionamos, né? A gente fez aí, a nossa querida Miriam ajudou na curadoria. E aí, o que você vai contar para a gente hoje é a complexidade de um doce fácil, né, Flávio? Isso, exatamente. Tem muita gente que acha que sabe fazer brigadeiro, mas às vezes não consegue atingir uma perfeição. Então, conversa um pouco com a gente sobre isso, suas percepções, o que você poderia contar. Isso é um tutorial que vale muito para quem estiver assistindo, tá? Muito obrigada. Que bom. Imagina. Primeiro, obrigado aí. Eu não sei quantas pessoas estão aí do outro lado, mas obrigado a vocês. Miriam, beijo, Miriam. Saudade de você também. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente. A história é simples, né? Brigadeiro, realmente, a gente que cresceu vendo as pessoas fazerem brigadeiro, a gente que cresceu comendo brigadeiro, fazendo brigadeiro, teve sempre essa percepção de que era uma coisa fácil. Assim, não é difícil fazer brigadeiro. Só que a gente, durante muitos anos, eu que estou beirando os 30 e poucos anos aí agora, assim, de profissão, né, não de idade, dá para ver, né, pelos cabelos brancos. Não sei não quanto que tem. Aliás, é engraçado, né? A gente sabe que a gente está ficando velho quando toda vez que a gente recebe um desenho, uma caricatura, um bonequinho, tá você tudo branco, assim, você sabe que está ficando velho, então as pessoas se veem, né? Mas, Flávio, eu vou te falar que são anos de experiência, isso ninguém tira, é só Não, isso é verdade. Experiência é um negócio importante que pouca gente também tem dado valor. Então, enfim, a gente cresceu fazendo brigadeiro da forma prática e fácil daquela. Então, era misturar leite condensado, manteiga ou margarina e achocolatado. Tá? Na minha época ainda, a gente falava de Nescau, né? Falava de Toddy, de Muki, né? Muki você não conhece, mas... Conheço. Olha, que eu vou te confessar que eu passo em você de idade, eu só não vou contar para você quanto é, hein? Passa nada. Segredinho. Então é assim. Mas a gente fazia para comer. Sim. A gente fazia ou para enrolar para uma festinha, ou a gente fazia para a gente comer vendo televisão, porque dava vontade. E mesmo fazendo para uma festinha, a gente fazia um dia antes, no dia, era aquela curtição, não existia uma cobrança em cima do brigadeiro. Sim. Não tinha aquela história de, nossa, tal. Tem um segredo da minha avó que eu uso até hoje. A minha avó, sem saber por quê, a minha avó colocava mel no brigadeiro. Então era uma lata de leite condensado, uma colher cheia de manteiga, que hoje deve dar umas 15, 20 gramas, não me lembro quanto de achocolatado, mas acho que ela colocava, sei lá, tipo, 3, 4 colheres de achocolatado e colocava uma colher cheia de mel. Certo. O que fazia já ficar uma delícia, tal. Enfim, o importante era o seguinte, que nessa história toda, a gente comia e não tinha cobrança. E com o passar do tempo, dos anos, começou a ter uma cobrança maior em cima do brigadeiro, que era assim, primeiro o brigadeiro gourmet, né? A história do brigadeiro gourmet. Posso só te fazer uma perguntinha? Desculpa te interromper, que já veio uma pergunta aqui das pessoas que estão assistindo. Você comentou do mel, né? E a glucose, em vez da margarina ou da manteiga? O que é que você pensa? Qual a sua opinião? Tá. Ops, espera aí, só um minutinho que você sumiu daqui. Voltou. Está aí, pronto. Pronto. Na verdade, deixa eu tirar aqui. Glucose não substitui manteiga ou margarina, são coisas diferentes, tá? Glucose é um xarope super concentrado de açúcar de milho. Certo. E basicamente ele tem água e açúcar.
E o açúcar dele é glicose ou glucose de milho. Sempre termina em ose, é açúcar, glucose, sacarose, maltose, destrose e tal. Certo. Margarina ou manteiga é gordura. Elas têm a margarina às vezes não tem açúcar, mas a manteiga normalmente tem, porque a manteiga é feita de leite e leite tem lactose. Lactose, terminose, é açúcar, é o açúcar do leite. Então a diferença é que um é açúcar praticamente puro e açúcar de milho, o outro é praticamente gordura. Então uma coisa não substitui a outra, tá? Então eu já vi gente falando que é só tirar a manteiga e colocar glucose que não, ou caro, né, que não açucara. Já vi gente falando por causa do brilho, da textura e tal. É verdade, mas são coisas que tem que trabalhar em conjunto, tá? Não podem trabalhar separados. Então, tirar a gordura do brigadeiro, você também mata o brigadeiro, porque ele fica muito borrachento. Glucose e falta de gordura faz ele ficar mais borrachento. Então, eu preciso das duas coisas, tá? Tá bem. Tá. Então, a gente voltando no brigadeiro gourmet, essa é uma história antiga minha. Eu morei nos Estados Unidos 3 oportunidades na minha vida, 85 para 87, depois eu morei de novo em 90 e pouquinho, e eu fui estudar lá em 98. Eu paguei a minha faculdade, tudo que eu comi, a casa onde eu morava, e mais, sei lá, e ainda voltei com dinheiro no bolso vendendo brigadeiro. E em 98, 99, eu fazia um brigadeiro de banana caramelada com gengibre e coco, fazia um brigadeiro de chocolate, fazia um brigadeiro de amendoim, que americano adora coisa com amendoim, fazia um de vinho do Porto. Eu fazia lá meia dúzia que chamava brigadeiro, não chamava brigadeiro gourmet, porque não tinha ainda essa perseguição. Mas você fazia lá ou aqui, Flávio? Não, fazia lá, eu morava lá. E o pessoal gostava? Gostava, tanto que eu vendia 25 centavos de dólar a unidade. Sim. Eu vendi uns 400 por dia, assim. Então eu ia para a faculdade, porque eu trabalhava de manhã, eu estudava na faculdade à tarde e à noite, e tinha um momento que tinha momento do intervalo lá, eu saía e ia vender, tinha gente que fazia fila na porta para comprar. Tanto que eu falei, eu paguei tudo e voltei com dinheiro ainda no bolso. E só para ressaltar, o mercado americano é um mercado difícil, né, Flávio? Eles não têm uma aceitação muito forte de produtos que não são da raiz deles, né? Exatamente, Além de faturar um valor alto, você ainda quebrou paradigmas vendendo um produto que nem americano não é. Não é. Não, e falei, estamos falando em 98, né? Então a gente está falando em 22 anos aí, essa história. Eu fazia o leite condensado, porque o americano tem o leite condensado que eles vendem lá, chama Carnation, que é o mais comum lá, que é feito pela própria Nestlé, mas não é a mesma coisa, então eu fazia o leite condensado, era bem trabalhoso, mas era um negócio bacana que eu fazia com muito prazer. Legal. E que fez a coisa andar. Mas assim, quando eu voltei, um tempo depois, começou essa moda de tudo ser gourmet. O que é gourmet? Não sei, até hoje eu não sei, mas assim, meio que gourmet é o que é diferente do que você já conhecia ou feito com um produto melhor. Não sei, eu não uso essa expressão. Exata, né? Você é um homem de exatas, não é exatamente, não é? Não é. Eu sou advogado, na verdade, eu sou de humanas, mas eu sou de exatas porque eu trabalho com confeitaria, não tem jeito, né? Então tem que ser... Mas o advogado também só trabalha com não, tem os prazos, tem tudo. É sim, não tem mais ou menos, né? Isso. Então aí... quando começou a crescer a gastronomia no Brasil, que se a gente levar em consideração, 99 foi o ano que abriu a primeira faculdade de gastronomia no Brasil. Antes disso, você tinha o único curso que você tinha no país, era o de formação, era o curso Chefe Cozinheiro Internacional, chamado CCI, no Senac de Águas de São Pedro. É verdade. Tá? Eu sou professora do Senac e hoje eu vejo como cresceram os cursos de gastronomia em toda São Paulo. Né? Não, impressionante. Então, você pensar, a primeira faculdade abriu em 99, a primeira turma se formou em 2000. E eu comecei profissionalmente em 92. Não tinha internet, não tinha livro, não tinha nada. A gente tinha que se virar com o que a gente tinha e para conseguir uma receita era difícil.
Sim. Então aí nesse conceito começou a crescer o gourmet, começou a crescer a gastronomia, muita gente começou a fazer um monte de coisa. E uma das coisas que aconteceu foi que alguém começou a... Brigadeiro é um negócio que você fazia em casa, ou você tinha a pessoa da sua confiança, que era a vizinha, que vendia o centro do brigadeiro para festinha de aniversário. Exatamente. As pessoas começaram a fazer e abrir empresas para vender brigadeiro. Aí onde a coisa... Só um detalhe. Vendia o brigadeiro de leite condensado, achocolatado e manteiga ou margarina. Estou errado? Exatamente. É exatamente isso aí. Era exatamente isso. E aí tinha, eu gosto dela porque é mais molinho, eu gosto dela porque é mais puxa, é mais macio, é mais durinho, cada pessoa gosta de um. Aqui em casa, por exemplo, eu gosto do brigadeiro mais firme, mais puxa. Débora, minha esposa, gosta dele, quase não dá para enrolar, quase desmanchando de macio, assim. Obviamente que a gente sempre faz o que ela gosta, eu como o que ela gosta. Porque, né? Você é um homem inteligente, que eu sei. Bem inteligente. Então, aí, bom, com esse crescimento, as pessoas começaram a pensar em fazer sabores diferentes. E nessa de fazer sabores diferentes, as pessoas esbarraram no seguinte: o brigadeiro açucara. O brigadeiro não dura muito tempo. Ele fica duro, ele seca, ele fica açucarado. Uma vez uma pessoa perguntou, falou, ele fica esfarelento. É o açucarado. Sim. O brigadeiro, para deixar uma coisa bem clara, o brigadeiro não mofa, não estraga, não azeda. Tá. Porque a gente tem uma concentração de açúcar do brigadeiro pronto acima de 60%. Depende do que você está usando, você tem uma concentração de açúcar, gordura e uma quantidade de água tão baixa que ele vai durar 100 anos. Olha, em um dia, 2, ele vai virar uma bolinha de gude, dura e esfarelenta. Mas ele não vai estragar. Então, assim, a textura não tá boa, o sabor, obviamente, vai mudar, mas ninguém pode dizer que brigadeiro deu bicho, ficou verde e tal. Isso não acontece por causa da concentração de açúcar. Se isso acontecer... Fala. Posso contar uma curiosidade? Fala, claro. Tinha uma pessoa próxima à família de muitos anos que ela sempre falava, eu vou guardar os brigadeiros da festinha dos meus filhos em uma lata fechada. Assim, nunca vai acontecer nenhum problema com o meu brigadeiro e ele vai ficar guardadinho lá, bonitinho e armazenado. É interessante isso, né? Não, e você sabe que isso pode ajudar. Tá. Quando você guarda no ambiente... O que acontece... Eu vou chegar lá daqui a pouco, eu vou falar. O brigadeiro açucara por causa de um fenômeno físico-químico chamado recristalização de sacarose. Então ele vai açucarar. Ele é feito para açucarar porque você tem açúcar lá dentro de monte. Ele açucara porque o açúcar absorve água, depois ele solta a água. Se você está com o brigadeiro no ambiente aberto, a água do ambiente passa, o açúcar puxa, ele cristaliza, solta, recristaliza, e ele vai fazendo esse processo até açucarar. Se você deixar ele fechado, ele vai durar mais tempo mesmo, e isso ajuda bastante. Porém, a gente está falando, imagina se você tem uma produção, você tem uma fábrica de brigadeiro para vender, você tem 20 festas no final de semana, você tem 40 mil brigadeiros para entregar. Imagina o tanto de latinha que você tem que ter para guardar brigadeiro e para entregar, entendeu? Não dá. Não dá. Né? Então, o que a gente tem que fazer é bolar uma forma de fazer com que o brigadeiro não açucare. E dentro desse conceito, porque assim, eu trabalho há muitos anos com consultoria. Sim. Eu acho que talvez eu tenha sido um dos primeiros consultores de confeitaria do país. Não que isso seja um mérito, mas assim, só para ver que eu comecei muito lá atrás e eu aprendi muito com isso. Sim. E foi interessante porque eu virei consultor por acaso. Me chamaram para fazer um trabalho porque achavam que eu conseguiria fazer. E eu falei, mas eu não tenho experiência para isso, tal, não. E aí deu certo e começaram a me chamar em outros lugares. Eu comecei a estudar. Eu estudei nos Estados Unidos, eu estudei a parte químico-física da confeitaria e trabalhei na indústria alimentícia. E quando eu voltei, eu também fiz muito trabalho na indústria alimentícia. Até hoje eu faço trabalhos para a indústria. Você conhece os dois lados. Você conhece o seu lado profissional de empreendedor e você também conhece o lado de consultor da indústria, que é muito importante. Né? E são pontas bem diferentes. Você produzir doce em casa para vender, ou para uma loja que você tem, ou
100 toneladas por dia numa indústria é diferente, entendeu? Se pensar aí, Cacau Show, Balduco, sei lá, enfim, Vicky Bold, a gente está falando de coisas muito grandes, Puma, né? Então, assim, são coisas muito grandes e que eu aprendi exatamente trabalhando nelas. Eu falei, foi para mim, aí a experiência conta, e para mim, obviamente que foi mão de Deus nessa história, eu nunca falo que foi sorte. Porque eu ir para uma indústria trabalhar, eu ia porque a pessoa queria que eu desenvolvesse sabores para os produtos. Enquanto eu estava desenvolvendo sabores, eu vi como é que eles produziam e ia perguntar para tentar entender. Eu estudei isso muito, a parte de engenharia de alimentos, a parte de processos eu estudei muito. E eu vim, o meu background antes de direito, né, eu me formei em direito porque achei que valia a pena, mas eu estudei engenharia também. E eu vim da minha vida, minha vida pregressa, o início dela veio da engenharia. E eu trabalhei na implantação de ISO 9000 no país em 83. E isso me fez entender processos. Até hoje eu tenho processos. Então, eu comecei a estudar o brigadeiro. Aí voltando, fechando o ciclo para voltar. Eu comecei a estudar brigadeiro para entender o que acontecia nele, por que acontecia e como é que a gente podia resolver. Esse é o primeiro passo. Depois disso, como é que a gente pode fazer para isso crescer de escala para você produzir em volume grande? E uma coisa vai levando a outra. Só uma parte, você tocou num ponto crucial. Nós estamos fazendo essa maratona do brigadeiro, é o primeiro ano que a gente está fazendo por conta dessa pandemia. A gente vem de uma etapa onde a minha empresa, onde a gente está aqui hoje, fazia eventos ao vivo, ou seja, eventos presenciais. Com a pandemia, nós fomos obrigados a vir para a internet, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui hoje, eu poderia ter feito ao vivo, a cores e presencial, mas não tem possibilidade. E aí, quando você toca nesse assunto, voltando para o empreendedorismo do brigadeiro, que a gente percebeu como ação no dia de hoje é ensinar as pessoas que uma coisa é você fazer em casa 100, 200, eu acredito que até 1000 brigadeiros, você me corrija se eu estiver errada, por favor. Até 1000 brigadeiros é viável você fazer na sua casa e entregar para as festinhas. Passou de 1000, 1500 brigadeiros, você já virou uma indústria, sim ou não, Flávio? Sim, é verdade, é verdade. Então, assim, e você precisa que o que você entrega hoje, você precisa entregar amanhã e depois de amanhã, isso não pode mudar. O maior problema que eu vi quando eu comecei a mexer nisso foi porque pessoas que vinham conversar comigo falavam o seguinte, isso está no meu curso até, no curso de brigadeiro eu falo sobre isso sempre, que assim... Por favor, fale do curso, da escola, conta pra gente. Já vou falar, que é assim, a pessoa tem que entregar 2.000 brigadeiros num sábado numa festinha de criança. Vamos imaginar que é festa de criança. 2.000. Ela vai fazer a massa, cozinhar quinta à noite, sexta de manhã, vai deixar esfriar, vai botar na geladeira, que muita gente faz isso. Sim. Aí, quando for, tipo, 2 da manhã, de sábado já, que é o dia que ela tem que entregar, ela acorda, se for ele, vai acordar a mulher, os filhos, ela vai acordar, vai chamar o vizinho, a prima, a tia, a cunhada, a sogra, e vai ficar todo mundo enrolando brigadeiro. Aí você vai entregar os brigadeiros lindos, recém-enrolados para a festinha, chega lá meio que hora do almoço, meio-dia, podre de moletom, sem o cabelo arrumado, tudo com a cara de cansado, assim, porque você passou a noite enrolando brigadeiro. Adoro, Flávio. Só que a pessoa, ou ela tem muito parente, muito vizinho, ou ela não consegue fazer mais do que 1.000, 2.000. Então eu comecei a estudar uma forma, que foi o que eu coloquei no meu curso, da pessoa poder produzir um brigadeiro, a massa do brigadeiro, ela pode produzir com 1 semana até 10 dias de antecedência. Ela pode enrolar o brigadeiro, e esse brigadeiro pode estar armazenado, fechado numa caixa, ela já pode deixar na caixa de entrega para entregar para o cliente. O meu brigadeiro, ele não vai... Não. Pode congelar, mas é desnecessário. Congelar o brigadeiro não tem necessidade, nem para geladeira, nem congelar. Porque assim, quando você congela, se você tiver que fazer 10.000 brigadeiros e tiver que congelar, você tem que ter freezer para botar esse monte de brigadeiro. Se você fizer a massa e quiser congelar a massa para ela não estragar, quando, digamos, você tem a freezer para isso, você vai tirar o brigadeiro, a massa, numa tigela congelada, você vai ter que esperar ele descongelar
na geladeira, senão ele enche de água, para depois tirar e enrolar. Se ele tem açúcar e gordura suficientes para não estragar, não tem sentido colocar na geladeira nem no freezer. Então você já economizou dinheiro de comprar freezer, geladeira e gastar energia elétrica. Onde você guarda? Fechado numa caixa, num armário, num quartinho, na sua cozinha, em algum lugar que você tiver. Você vai enrolando eles e vai já embalando para entregar para o cliente. Existe, obviamente, uma diferenciação se você vai passar no biscoito, no chocolate, no granulado, por causa. Aí eles que vão te dar um pouco da durabilidade, mas basicamente, se você deixar fechado, vai durar. Então eu estudei. Aí vem a história importante que a gente recebe muito isso hoje em dia. O acesso à informação é muito fácil. Então as pessoas falam assim: o que eu coloco no meu brigadeiro para ele não açucarar? Eu falo, olha, eu posso até te dizer o que é. Eu não digo que está no meu curso, mas eu posso até dizer o que é, mas a pessoa não vai saber, porque ela tem que estudar, tem que entender a função de cada ingrediente, por que e como ela vai usar. E aí vem a história que eu falei, hoje está muito fácil de conseguir informações. Eu estudei contados, eu sou meio burro também, tá? Mas eu estudei 13 anos brigadeiro, só brigadeiro, eu estudei 13 anos para chegar nas receitas que eu dou no meu curso hoje, que eu faço, e para fazer o processo que eu faço hoje. Óbvio que hoje, depois que descobriram a roda, é fácil fazer o carro. Sim, mas até chegar onde eu cheguei, deu muito trabalho e eu sofri bastante. Hoje, tem muita gente que fala, põe glucose que funciona. Sim, vai funcionar com glucose. Mas você vai usar que glucose? Uma DE60, uma DE40, uma DE50? O que vai acontecer? Que quantidade vai? Se tiver chocolate em barra ou achocolatado, o que você tem que fazer? Enfim, fora que você pode botar sabor, o meu tem canela, tem um monte de coisa. Então, assim, então eu fiquei 13 anos estudando. Meu primeiro trabalho forte nisso foi dentro de uma empresa que eu podia chamar de indústria, que só fazia brigadeiro para vender. E a ideia era fazer brigadeiro para eles atenderem, na época, 12 lojas que eles tinham em São Paulo. No caso deles, a gente congelava, porque a gente tinha um porém. A gente tinha que transportar o brigadeiro para levar para 12 lojas todo dia. Não dava para você deixar eles guardadinhos, porque no carro balança tudo, por mais que você tivesse uma caixa boa. Então a gente congelava o brigadeiro, a bolinha do brigadeiro pronta, em saquinho que nem pão de queijo. E isso ia para a loja. Antes de ir embora à noite, eles tiravam do freezer e botavam na geladeira. De manhã tirava da geladeira, passava no granulado, ou o que quer que seja, e aí eles colocavam na vitrine. Então era congelado, porque você tinha que ter como transportar sem estragar. Porque eu não podia mandar um saquinho que ia virar uma maçaroca só. E você desenvolveu, eu estou prestando muita atenção no que você está falando, e você desenvolveu uma forma, um processo para tornar o brigadeiro profissional, porque distribuir para 12 lojas é praticamente impossível, vamos dizer assim, da forma normal, não é? Então, esse processo é importantíssimo, tanto para uma loja com 12 unidades, quanto para uma pessoa que já passou dos... Oi, voltou? Voltou. Tinha dado uma travada aqui, voltou. E a pergunta, quer que eu repita? Ouvi. Não, eu ouvi. Tá. É assim, esse método serve até aquela pessoa que você falou que faz 1.000 para entregar para entregar num sábado, por exemplo, que você falou primeiro, a pessoa que faz em casa 1.000 para entregar. Essa pessoa, se 10 clientes quiserem 1.000 brigadeiros para o sábado, ela não vai conseguir entregar porque ela só consegue fazer 1.000. Com o curso e a receita, ela consegue produzir 10 dias antes e enrolar 1.000 por dia. E aí no sábado ela consegue entregar os 10.000. Lógico, vai precisar de mão de obra, mas a ideia é essa. Porque se você faz no método tradicional, em 2 dias ele açucarou. Então você não consegue fazer mais do que 2.000, sei lá, 1.000 e poucos aí. Então essa foi a ideia. Então a ideia não é... Eu nunca vi, talvez a sua tia, mas eu nunca vi gente guardar brigadeiro. Porque assim, você vai na festinha, no final você pega o pratinho, põe brigadeiro, põe o guardanapo e vai embora com um monte. Aí você chega em casa, à noite você sabe, nossa, tem brigadeiro. Você vai lá e come tudo, acabou. Ninguém guarda brigadeiro. Quem guarda brigadeiro é doido, não é para guardar, é para comer. Então, a receita não foi criada
para você fazer um brigadeiro que dure 6 meses. Certo. A receita foi feita para fazer um brigadeiro para você produzir com antecedência, é diferente. E é isso que as pessoas têm que ter, porque muita gente fala assim, como é que eu faço para o meu bolo durar 6 meses? Eu falo, por que você quer que seu bolo dure 6 meses? Ah, porque eu tenho que fazer menos por vez. Assim, não dá, entendeu? Você tem que fazer fresco, tal. A gente tem que ter esse cuidado de fazer, né? Você gostaria? Então, esse cuidado. Mas existem motivos pelo qual a gente às vezes tem que fazer, né? Produtos que durem bastante. Na indústria eu faço muito isso. Eu tenho produtos meus na indústria que eu criei que duram 180 dias. Eu já fiz produto para a indústria de 18 meses de durabilidade. E durabilidade não é ele tá mofado, ou estragado, ou fedido. Durabilidade é o seguinte, até o último dia de validade, ele tem que estar com o mesmo sabor, textura e aparência que ele tinha no dia que ele foi feito. Isso é durabilidade, isso é validade. Tá? Então, o brigadeiro, como eu falei no começo, ele não estraga de azedar, de mofar e tal. Mas é lógico que em 2 dias ele não tá bom. Então, se eu levar isso em consideração, eu quero um brigadeiro que eu consiga produzir, entregar, e em 10 dias a pessoa consiga comer e achar que foi feita a mesma coisa. Posso contar uma história rápida? Pode. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Faz. Com a gente. Eu utilizo amido de milho no brigadeiro? O que você acha? Não. Porque o amido de milho, assim como a farinha de trigo, de novo, até vou deixar claro, porque outro dia eu escrevi se uma pessoa ficou chateada comigo, dizendo, eu uso, porque eu falei, olha, se alguém falava para mim que tem que usar, eu fugiria dessa informação. Física e quimicamente, não. Mas assim, tem gente que usa e está feliz assim, então é uma questão de gosto pessoal e de clientela. O problema de usar farinha de trigo ou amido de milho é que os 2 casos, eles absorvem água na hora que você está cozinhando, ele tem liga, porque você tem tanto o gel formado pelo amido da farinha de trigo, quanto o gel formado pelo amido de milho, são de fibras diferentes, um é mais longo, um é mais curto, um quebra mais fácil, porém, todos eles, depois de um determinado tempo, eles liberam essa água de novo. Então, o brigadeiro fica pronto mais rápido, fica firme, ou seja, você ganha no tempo, porém, ele dura menos tempo, porque essa água que foi absorvida pelo amido e pela farinha, depois de alguns dias ela vai ser solta da farinha e do amido, vai ser absorvida pelo açúcar, o açúcar vai recristalizar no outro, vai soltar água e o brigadeiro vai açucarar. Então, assim, o processo é rápido para fazer, mas é um processo que diminui a durabilidade. Então, assim, eu não uso, tá? Então, por isso. Perfeito. Pode contar a sua historinha agora. História rápida. Desculpa aí que a gente tem... Boni. Olha, uma das coisas que eu gosto dessas transmissões online é que o mundo real aparece, Flávio. Então, tá todo mundo em casa aqui. A gente tem um monte de cachorro e de gato, a gente está em obra, tem uma obra do lado, então é uma bagunça, assim, mas a gente se diverte. No ano passado, no aniversário da Débora, minha esposa, e da Mônica, minha cunhada, que elas são gêmeas, a gente estava com tanto trabalho, ia ser em Belo Horizonte a festa, a gente estava com tanto trabalho que a gente teve um único dia para produzir bolo e brigadeiros e docinhos e bombons para a festa. Esses doces foram todos produzidos durante um dia, 10 dias antes da festa. E ficaram armazenados, guardados fora da geladeira. O bolo também, tá? Você pode não acreditar, mas o bolo que eu fiz é um bolo que eu dou em aula aqui, que chama bolo imperial, não vai para a geladeira. E eu fiz. A gente preparou tudo, armazenou, cobriu, fechou, botou em caixa, e a semana passou inteira. Eu dei aula numa sexta-feira, desculpa, eu dei aula num sábado, acabei a aula às 5 da tarde, a gente pegou tudo, foi para o aeroporto, pegou o avião, foi para Belo Horizonte, saiu lá de Confins, 1 hora de ônibus para a cidade, depois pegou um táxi e foi para casa da minha sogra. E a gente botou as caixas em cima da mesa. Brigadeiro ideal, brigadeiro perfeito, na trilha do brigadeiro. Tudo, a trilha do brigadeiro. E aí, a gente estava em Belo Horizonte, saiu para tomar um negócio, comer alguma coisa, tal. Domingo a gente acordou, prepara tudo. Meio-dia a gente pegou tudo e foi pro lugar onde a gente tinha reservado para fazer a festa, era um lugar aberto, assim, meio bar, meio restaurante. A gente montou a mesa de doces ali num lugarzinho que era meio perto da calçada, até botão, deixamos tudo lindo e tal. Os brigadeiros tinham sido feitos com 8 dias de antecedência.
E deu tudo certo. Todo mundo que comeu, inclusive a gente distribuiu para a galera que estava no bar, que estava ali comendo, tinha gente passando na rua que olhava a gente distribuir, porque a gente fez bastante, isso é meio exagerado. As pessoas que conheciam a gente falaram assim, nossa, vocês vieram ontem, deu tempo de ontem para hoje preparar tudo isso? A gente falou, foi exatamente isso. As pessoas achavam que a gente tinha... pessoas achavam que a gente tinha vindo um dia antes para fazer, quando na verdade tinha sido produzido com uma semana de antecedência. Então esse é o tipo de qualidade e é o tipo de processo que te ajuda a seguir em frente, entendeu? A ideia é ajudar. Nós estamos aqui hoje juntando esforços exatamente por isso, Flávio. Eu já te falei, vou repetir, agradeço extremamente todas as informações, esse tutorial que você está passando, porque nós estamos fazendo um projeto online gratuito, então quem quiser assistir está livre e não precisa pagar nada. Legal. E aí, quando você passa todas as informações, a gente vê o quanto é importante e o que cerca o produto. Obviamente, nós estamos falando de brigadeiro, mas tem toda a parte de bolos, sobremesas, tortas, salgadinhos, enfim, toda a gama da confeitaria que está aí para todo mundo. Então, eu queria que você falasse um pouco do seu curso. Eu fiquei muito interessada e confesso que eu não sabia. O seu curso é um curso aprofundado, então, para quem quer trabalhar com confeitaria, é isso? Sim. Eu tenho vários... Eu tenho, assim, plataformas e cursos diferentes. Eu tenho um curso que é uma gama de cursos chamados de cursos presenciais que ficaram suspensos, ainda estão meio suspensos. A gente está dando aulas bem reduzidas, poucas pessoas, poucas aulas, porque a gente ainda está atravessando um processo mais complicado. Sim. Mas são as aulas presenciais onde as pessoas vêm até aqui e tem aula comigo. Minha cozinha é pequena, nós temos tem 80 metros quadrados de cozinha. Eu estou em São Paulo. Mas a gente coloca entre 8 e 12 pessoas na sala, dependendo da aula. Nesse momento a gente está colocando no máximo 5. Presenciais. Eu tenho aula que a gente chama ao vivo, que é assim, é exatamente o que a gente está fazendo agora. Enquanto eu estou dando a aula presencial, eu tenho gente na sala, eu tenho uma transmissão em Full HD, com uma pessoa ligada num computador, trocando informação, que nem você está fazendo. Você lê a pergunta, você passa, é exatamente isso que a gente faz. E a pessoa tem Zoom, tem tudo para ela ver o que está acontecendo. Então, a única diferença é que ela não está aqui para comer o que tem depois na aula, né? Porque a gente come tudo no final. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar que uma pessoa está em Manaus, por exemplo, às vezes ela tem que pagar passagem, estadia, alimentação, ficar longe do trabalho dela e ainda pagar o curso. Às vezes, fazer de longe funciona, porque os cursos online, né, tem gente que se forma na faculdade online, você não... Fazer um curso de brigadeiro é bem mais fácil, entendeu? É mais fácil. Tá? E isso trouxe uma proximidade, aproximou o Brasil. O Brasil é continental, né, Flávio? Sim, pois é. Quem está em Manaus, no Pará, no Amazonas, no Acre, e quem está aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, consegue falar com você no mesmo tempo e igualmente para todos. Né? É muito legal isso. E assim, é muito bacana essa troca de informações, até por uma coisa interessante. Nas aulas ao vivo, as pessoas que estão do lado de lá da câmera perguntam muito mais do que quem está aqui no presencial, que as pessoas têm mais vergonha. É verdade. É engraçado, né? Então, assim, o que é legal, porque às vezes tem um monte de pergunta que é feita remotamente, que quando eu respondo, as pessoas que estão na sala falam, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Então, é uma troca mútua que ajuda muito. E é bacana porque, obviamente, a gente consegue expandir, ter muito mais gente assistindo, muito mais gente participando. Todas as minhas aulas, não importa se é de brigadeiro, de biscoito, de docinho, de bolo, do que quer que seja, elas sempre são extremamente técnicas. Tá. Eu sou o cara que sou avesso a dar receita. Todos os meus cursos, obviamente, têm receita. Eles são cursos que têm receita. A pessoa vai sair daqui com as receitas. Mas, para mim, não adianta dar uma receita para a pessoa colecionar. Todos os meus cursos eu ensino por que é que ela está fazendo aquela receita, para que serve, como é que muda, qual é a função de cada ingrediente, por que eu estou usando aquela pitada de sei lá o que no negócio que a pessoa não sabe por quê, por que eu mexi com a mão esquerda e não com a direita. Tem a informação técnica, física e química, para mim, é muito mais importante. Se você entender a receita que eu estou te dando, você tem uma receita. Se você entender o conceito todo,
você transforma uma receita em 1 milhão. Então é isso que eu quero transferir, transmitir informação técnica e não receita só. Tá? Só para complementar a história do curso rapidinho, eu tenho uma plataforma de cursos online, que é aquele clássico, que você entra, se inscreve, compra o curso, e você assiste durante um ano quantas vezes você quiser, tem fórum de dúvidas e tal. Eu tenho curso... Qual é o endereço, Flávio? Qual é o endereço? Estão todos no meu site, no www.academiadeconfeitaria.com.br. Ou se a pessoa entrar no meu Instagram, que é Flávio Federico, ou no Instagram Academia de Confeitaria, naquele link que tem na bio, embaixo da foto, clica aqui, abre um link com tudo que a gente tem de curso, todos eles, para a pessoa se achar. Eu tenho os cursos novos que estão entrando agora, que chama Viva de Bolo, Confeitaria Além da Receita e Chocolate Sem Erro. O Confeitaria Além da Receita foi o primeiro curso desse tipo no país, que é um curso que tem receita, mas basicamente ele tem em 20 módulos, em 20 aulas, 5 módulos, 20. Ele tem 4 receitas ou 5. É um curso onde eu ensino a pessoa a montar um negócio. Como é que ela movimenta a rede social, como é que ela escolhe o nome do negócio, como é que ela faz custo, como é que ela descobre preço de venda, como é que ela embala, tudo isso está lá. É para a pessoa montar um negócio muito mais do que isso, chama confeitaria além da receita, porque a receita é o de menos. Perfeito. Tá? E deixa eu te perguntar uma coisa, voltando ao nosso universo do brigadeiro, que hoje é o dia, né? Não sei nem se você sabia, eu também não sabia. Eu comecei a procurar alguns temas na internet quando eu me deparei com 10 de setembro, o dia do brigadeiro. Fiquei muito feliz. Eu falei, então vamos fazer alguma coisa para comemorar essa data. Nas suas andanças aí, na sua caminhada profissional, pensando no brigadeiro, qual foi a maior emoção que você teve? Ou qual foi a melhor receita que você descobriu? Me conta alguma coisa que te deu assim uma emoção de trabalhar com aquele produto ou de dar uma aula, se você tiver alguma memória disso para contar para a gente. Eu tenho muitas, na verdade eu tenho muitas. Eu sou um cara de memória curta, porém longa, de histórias e coisas. Eu gosto bastante disso. Isso até, para mim, a melhor forma das pessoas entenderem é quando você explica alguma coisa e conta uma história para elas entenderem de onde veio ou por que vem, que nem a história do aniversário da Débora agora há pouco. Mas é assim, eu me lembro quando eu comecei a vender brigadeiro nos Estados Unidos para americanos, e eles comeram, acharam bacana, mas mais do que isso, quando eles começaram a me procurar para comprar mais. Legal. Ou seja, para mim não era o brigadeiro em si, o dinheiro em si, e sim era saber que a gente que cresceu num país onde tudo que vem de fora é melhor, e eu me incluo nisso, eu cresci assim, né? Essa é uma história longa até que eu tenho. Por que eu mudei? Só para eu voltar um pouquinho. Quando eu entrei na profissão, eu entrei para trabalhar com confeitaria usando ingredientes brasileiros. E tem um motivo para isso que remonta quando eu tinha 13, 14 anos, o negócio que aconteceu, mas é muito longa a história. Mas enfim, um dia eu conto. Eu vou te convidar para voltar, tá, hein? Beleza. Agora você está grudado em mim, bom, você vai voltar. Tá bom, pode deixar. E aí, foi muito bacana ver que eu que cresci num ambiente onde tudo que é de fora é melhor, ver um cara gringo, americano, ali, comendo um brigadeiro, falando, eu nunca comi um negócio tão gostoso na vida, era, pô, né? É verdade. Tá vendo? Não é, o dos caras não é melhor, a gente tem coisa mais legal. Então isso emociona. E o mais legal de tudo isso, a historinha eu contei quando eu abri o dia hoje, que é por conta do brigadeiro Eduardo Gomes, de coisas políticas e tal, mas nós temos tão poucos doces nacionais, né? Sim. Quando a gente fala de defender a bandeira do brigadeiro, é uma coisa nacional, é raiz, Flávio. A gente está falando da gente, da nossa cultura, e isso é muito importante, e ter pessoas como você que fazem essa defesa também é muito importante para o país, né? E eu queria te perguntar uma coisa que veio aqui dos nossos internautas. O que é que eu faço para o confeito não ficar branco? Você tem alguma dica? Isso vai depender muito do confeito que você está usando. Basicamente, se for confeito chocolate,
puro. Por exemplo, a própria Cical, Callebaut, tem aqueles confeitos que são 100% chocolate. Esses confeitos vão ficar brancos se você colocar na geladeira o seu brigadeiro, colocou e tirou, porque a gente vai ter uma... Mesma coisa, a gente tem um negócio que vai chamar sugar bloom aí, que você vai ter essa reabsorção de água, ele vai ficar branco. Ou se o lugar tiver muita umidade. Então, assim, como é que você faz para não ficar branco? Você não coloca na geladeira. Se desde o começo eu falei assim, a gente tem uma mania de achar que botar as coisas na geladeira, show. É esse aí, tá vendo? Você me permite eu mostrar? Tudo bem? Claro, não tem problema não. Para as pessoas saberem que o que eu fico também feliz é que o Brasil já tem produtos de muita qualidade, né, Sim. Flávio? Você não precisa viajar para comprar ou ficar encomendando de fora. A gente já tem aqui facilmente, né? Não, tem assim, hoje está crescendo ainda mais o movimento entregar coisa, o movimento delivery, o movimento, apesar dos Correios em greve nesse momento, eu acho que isso ajuda muito. Todas as lojas hoje praticamente entregam coisas na cidade, no país inteiro, você consegue. Então, assim, dá para ter. É lógico que a gente sempre vai falar, mas o negócio é caro. Bons ingredientes têm o seu custo, não tem jeito, né? Então, assim, eu acho que não dá para a gente ficar comparando as coisas, e também é da nossa formação, da nossa criação, ficar comparando as coisas, e assim, não tem jeito. Não quer dizer que o bom vai ser sempre caro, mas de forma geral, quando você está usando ingredientes de primeira qualidade e tudo, você tem um preço maior mesmo. Só para a gente fazer um paralelo, porque faltam só 5 minutos, infelizmente. Só me dá uma pincelada rápida entre o brigadeiro gourmet e o brigadeiro tradicional. O que eles são, na sua percepção? Assim, como eu falei no começo, para mim, gourmet eu não entendo muito o que é. Para mim, um bom brigadeiro, se você pegar eu vou fazer de novo um parênteses para as pessoas entenderem uma coisa. Quando eu falo que eu pego a minha receita de brigadeiro, ou o que eu dou em aula, que eu desenvolvi durante 13 anos, tem gente que acha que eu entupo de ingrediente químico. Eu não tenho nenhum ingrediente químico lá dentro. São ingredientes de mercado que eu uso, que tem uma função específica dentro do balanceamento deles, mas eu não tenho nada químico. Mas ao mesmo tempo eu falo isso porque tem gente que, se a pessoa fala assim, não gosta de nada químico, bicarbonato de sódio é químico, você põe no seu bolo. Fermento em pó royal é químico e você põe no seu bolo. Então, só para a gente separar um pouco isso. Então, assim, um bom brigadeiro bem feito, leite condensado, achocolatado e manteiga, ou chocolate em barra picado, tal, bem cozido no ponto certo, para mim já é gourmet. Com ou sem creme de leite? O que a pessoa preferir. O meu vai creme de leite porque eu consigo baixar um pouco o dulçor. Quanto menos doce o brigadeiro, mais a pessoa come, e mais você vende. É verdade. Entendeu? Quanto mais doce, menos ela vai comer. Por isso que eu coloco o creme de leite. Mas colocar o creme de leite não transforma ele em gourmet. Para mim, assim, eu falei, eu acho que você tem o brigadeiro, você nunca vai me ouvir dizer que um produto é bom e que outro é ruim. Fala assim, essa pessoa faz brigadeiro com leite condensado Zezinho, margarina e chocolate Maria, sei lá. E o outro faz leite condensado Nestlé, chocolate Callebaut, Cical, manteiga francesa, tal. Esse é bom, esse é ruim? Não. A pessoa que faz o mais simples tem o mercado dela, não é? Foi assim que o Alexandre começou a Cacau Show, fazendo coisas simples e baratas. Então, assim, mercado existe. Não tem o ruim e o super bom e o bom. Tem o produto mais barato e o mais caro para cada público. Existe público diferente. Tá? Então, assim, só para finalizar isso, o gourmet, para mim, nada mais é do que um produto bem feito que atinja a camada da população que a pessoa está disposta a fazer. Tem que ser bom. Para mim, o gourmet, de novo, não existe essa palavra, mas para mim o gourmet é o seguinte, é gostoso, ponto. Para mim é isso aí. Tem uma pessoa aqui que eu não entendi bem. A Renata vendeu nos Estados Unidos? Tem uma pessoa online que eu acho que ela está nos Estados Unidos. Ela vendeu nos Estados Unidos brigadeiro, é isso?
e hoje faz para Portugal e para a Suécia. Olha que legal, tá vendo? Olha que maravilha, tá vendo? Olha que legal isso. Como o Muito mundo, legal. ele se abre em várias possibilidades, né, Flávio? É. Não, incrível isso, é muito bom isso, assim, e é o que a gente precisa. Por exemplo, eu quando vendia brigadeiro nos Estados Unidos, chamava brigadeiro. Eu não inventei um nome, porque é um brigadeiro. Tá. Entendeu? A gente não fala waffle é waffle, entendeu? Brownie é brownie. Ninguém chega aqui, é o marronzinho, é brownie. Então eu não vou chegar lá e inventar o nome para o brigadeiro, mas as pessoas que fazem isso mudam a identidade do produto. Brigadeiro, você tem que chegar para o americano e ele tem que falar brigadeiro, rapadura, cachaça. É isso, não adianta você querer mudar o nome, entendeu? Olha, isso é defender o nosso país, que pouca gente está fazendo hoje em dia, né, Flávio? A gente precisa, é um problema, viu? mas temos que tocar o barquinho e seguir em frente. A gente só tem 5 minutos. Tá. Eu queria que você deixasse Nós temos muita gente assistindo, não dá para perguntar tudo que a gente quer perguntar. Ficaríamos aqui a tarde inteira com você, mas eu queria, como um empreendedor que teve toda essa caminhada, deixasse uma mensagem para quem está começando, para quem já está há algum tempo, por quê? Um dos objetivos desse encontro de hoje é falar da importância do brigadeiro e da confeitaria para o sustento das famílias brasileiras, tá? Hoje a gente sabe, eu fiz uma pequena pesquisa no meu site, Expo Confeitaria, que a maior parte das famílias brasileiras hoje estão vivendo de alguma forma manipulando e transformando em casa. Deixa um recado para essas pessoas, porque eu sei que é muito sofrido trabalhar com tudo isso, com pouco dinheiro, pouco espaço, poucas possibilidades. O nosso Brasil é formado de famílias que não têm uma renda muito alta. Nós somos um Brasil que ainda vai ser desenvolvido, mas por enquanto não é. Deixa um recado para essas pessoas, por favor. Claro. É assim, façam, tá? A gente não pode ter medo de fazer. Não é só porque a gente precisa, obviamente que no momento de necessidade a gente vai ter que se virar. Mas façam, porque se você fizer com amor, com carinho, lógico que a gente, de novo, precisa pagar conta, é um negócio, mas se você fizer com amor e carinho, você vai em frente. Sempre alguém vai gostar, sempre alguém não vai gostar. Sempre alguém vai criticar e alguém vai elogiar. Se você deixar isso te jogar no chão, você não vai em frente. Eu conheço muita gente que faz produto bom e que não sai do lugar porque tem medo de botar à venda. Eu vou dizer diferente. Não importa onde você more, mas se você não mora no meio do mato, na beira de um rio, sozinho, sempre vai ter alguém do seu lado. Um vizinho do lado, um vizinho em cima, um vizinho embaixo, um vizinho na frente, seja prédio, seja casa, seja vila, você já tem cliente. Toca lá e fala, olha, eu estou fazendo isso para vender, come, vê o que você acha, tem isso aqui, leva o preço tal, e bota para vender. Uma pessoa vai falar para outra, aqui para outra, para outra. Eu falo nos meus cursos uma coisa sobre isso de venda, que é exatamente, presta atenção, tem um monte de gente que mora em prédio que tem o WhatsApp do prédio. É verdade. Eu tenho um amigo que mora num lugar que tem 8 blocos. Olha. Cada bloco tem 25 andares e tem 8 apartamentos por andar. Tem 600 apartamentos. Ele não vence produzir para entregar só para o condomínio, ele não sai de lá. O rap dele é descer o elevador e subir outro, pessoal. Cliente é cliente. Não tenha medo de fazer. Eu comecei fazendo. Um dia a gente vai conversar, posso contar a minha história toda. Mas eu comecei fazendo e entregando na casa das pessoas. Então, assim, de verdade, se você faz com carinho, faz e confia no que você está fazendo, confia que eu digo, não é assim, eu tenho medo, eu não tenho confiança em mim, não é. Você comprou um leite condensado que você acha que é justo que você vai fazer, a manteiga, a margarina, tal, tá bonito, tá legal, você comeu, você fala, eu gostei disso aqui, eu acho que tá gostoso, não tipo assim, porque se você não come o que você faz, aí você não vende. Exatamente. Comeu, gostou, vai vender. Uma pessoa vai comprar. Essa uma vai falar para outra, que vai falar para outra, para outra. Então, assim, pessoal, tem muito mercado. Nós somos 207 milhões de pessoas no país.
Tá? Existe mercado para todo mundo. É história de querer passar em cima, de falar mal dos outros, porque o meu é melhor, não interessa. Tem mercado para todo mundo, até a pessoa que falou agora, que vende para a Suécia e vende para a Alemanha, para Portugal. Então, tá vendo? Tem mercado para todo mundo, só que ela meteu a cara para fazer, então faz a mesma coisa, porque tem espaço, tá? Pode abrir uma escola de confeitaria na frente da minha. A pessoa nunca vai ser eu. Ela vai ser melhor do que eu, igual a eu e pior do que eu em várias coisas. Nós somos piores, melhores e iguais às pessoas em um monte de coisa. Então não faz diferença. Cuida do que é seu e vai com fé mesmo. Não pode deixar de lado, tá bom? Olha, eu tô até emocionada, que eu não posso chorar na câmera porque eu tenho que manter minha maquiagem firme. Mas quando a gente pensa aqui com o nosso pessoal, nossa equipe, de fazer coisas que levem o bem para as pessoas, é exatamente isso, Flávio. A gente precisa se unir e ajudar o próximo. E nós estamos defendendo aqui hoje, compre no seu bairro. Isso também muito importante, né? Compre daquela pessoa que está perto de você. Não vai pegar um transporte e atravessar a cidade para comprar em outro bairro. Procure gente no seu bairro. E, Flávio, eu não tenho palavras para agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que você estava tendo um curso, você deu uma pausa para fazer essa apresentação. Tem muita gente mandando beijo, abraço, aperto de mão. Coisa boa. Cheiro, coisa gente boa. Da Bahia, coraçãozinho. Bom, você já está acostumado, porque você era daquela pessoa maravilhosa da TV. E você já deve estou lá ainda, na verdade eu estou lá ainda. A gente está afastado por causa disso, mas logo volta. Provavelmente vai voltar. Então, a gente está fazendo muita coisa. Muita coisa ainda a gente tem gravado, a gente está fazendo, mas logo tá aí de novo. Graças a Deus ela tá super bem, a gente está muito feliz assim, meu. E eu tenho que render a homenagem também à Ana Maria. A Miriam está aqui atrás de mim, a minha curadora nos bastidores, mandando coração para você e beijo. E a gente tem que falar que a Ana Maria tem muita responsabilidade em tudo isso, né? Ela foi uma formadora de opinião fantástica e você estava presente em todos os momentos que você poderia e que eram necessários. Então, eu queria agradecer imensamente o seu testemunho, o seu tutorial, a sua participação para nós foi muito importante. É a primeira edição. Confesso que, às vezes, a gente ainda meio que se atropela um pouco nessa coisa de normal, internet, mas a coisa vai. Tá bom? Não, contem comigo. Olha, parabéns aí pela iniciativa, muito bacana. Miriam é uma querida, assim, do meu coração, família Miriam. Esse ano não vai dar para fazer festa, mas em novembro eu faço 23 anos de Ana Maria Braga. 23. Tá? Faz tempo, viu? Faz tempo. Então é legal. Então, e a gente está feliz que logo volta o programa. Mas parabéns pela iniciativa. Espero que ajude as pessoas, tudo. Eu sei que vocês vão até o final do dia, até às 5 da tarde. Que ajude. E é isso aí. A gente precisa se doar um pouco, a gente precisa ajudar um pouco. De novo, a gente tem que pagar conta, tem negócio, tem que acontecer, mas ao mesmo tempo ajudar com palavras, ações e algumas coisas que são simples, que estão aí, né? Então, acho que é a parte importante. Lembra até disso, o Chico Xavier falou muito isso. O que sobra na sua casa, falta na casa dos outros. Então, se tiver alguma coisa, doa. Sim. Ficou 6 meses num canto, você não usou, doa. Tá? Mesmo, mas não vai usar. Um dia eu vou usar, não vai, doa. Porque você vai ver que vai ajudar alguém. Tá bom? Muito obrigado, mais uma vez. Encerrando e agradecer a Cical, que é a nossa patrocinadora. Não sei se você consegue ver daí, tem um kit maravilhoso que a gente vai sortear no fim do dia com muitas delícias. Legal. Para as pessoas que estiverem nos assistindo, tá bom, Flávio? Muito legal, tá bom. Do coração. Obrigado. Muito obrigado. Fica com Deus, você é iluminado, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus também, pessoal. Muito obrigado a vocês todos. Beijo grande, sucesso aí fazendo brigadeiro, tá bom? Divirtam-se em primeiro lugar, tá? Beijo. Tchau, obrigado. Tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conhecer um pouco mais sobre os produtos da Cical? A linha de chocolate Cical Gold é feito com o know-how da Barrique Callebaut, uma empresa de mais de 150 anos na tradição de chocolates finos e gourmet. Verdadeiro perfil do cacau. O produto traz cremosidade e é feito com manteiga de cacau. O maior teor de sólidos praticado no mercado.